Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E hoje a oração fica um pouco mais especial, que é o dia dele. Né? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Saravá, salve São Francisco, salve a sua missão, salve a sua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Que nosso Pai possa abençoar e iluminar a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um trabalho. Uma boa noite a todos. Vai tu. Vitória, como vai? Como vai? Um dia de cada vez. Vitória, como vai? Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar hoje falando exatamente daquilo que o menino estava conversando, de Francisco. A história de Francisco é uma história de humildade. E quando a gente fala de humildade, a gente fala de força, a gente fala de determinação, de fé. Ele foi e sempre será um exemplo de humildade, daquilo que a sua crença o levou a fazer através da fé. Mas nunca, em nenhum momento, ele foi submisso ao fraco. Porque se ele fosse fraco, não teria sido quem ele é. Se ele fosse submisso, não seria o que ele se tornou. É exatamente por ser forte, por acreditar nos seus ideais, acreditar no seu caminho, entender a sua iluminação, ele foi humilde, a ponto de ser forte, a ponto de ter objetivo na vida. E no exemplo de Francisco, nós podemos nos
copiar, eu digo, se orientar, se voltar. Porque Francisco foi aquele que disse, eu quero e vou fazer do meu jeito. E fez, criou, levou a palavra, levou o amor, àqueles que precisavam, de uma forma que na oração está bem escrito, ele amou mais do que foi amado, deu mais do que recebeu, porque é assim que ele acreditava, que é dando que se recebe, que é se colocando através da humildade, da dedicação, da força, num trabalho que você acredita, que você faça com amor, você conquista qualquer coisa. E ele o conquistou. Tanto é que hoje todos lembram dele. Todos têm nessa oração uma força. Mas não é uma oração que tem que ser feita com a boca. É uma oração que tem que ser feita com o coração. É uma oração que tem que ser analisada, para que você possa trazê-la à sua vida, fazer dela um ponto de orientação, porque em nenhum momento ele diz para tu ser fraco, em nenhum momento ele diz para tu ser aquele que aceita tudo, submisso às ideias. Não, ele diz, seja forte, seja valente, acredite naquilo que tu quer, porque se tu tiver determinação, tu conquista. E lembre-se de Francisco novamente, ele tinha tudo, era um cabra que morava bem, tinha o luxo, e no momento que decidiu, não teve 2 segundos de dúvida, e disse, eu abandono tudo para recomeçar, porque eu acredito naquilo que eu quero, eu não tenho medo de me livrar de algumas coisas para conquistar outra, eu não carrego o meu passado para criar um presente, eu carrego o eu me carrego e vou criar um novo eu, um novo presente. E criou. Saiu com a cabeça erguida, saiu olhando para frente e disse, vou conquistar. Sem uma peça de roupa. Sem uma peça de roupa. E conquistou o mundo. Com sua fé, com sua força, com seu trabalho. Quantos de nós temos muito mais força, condições, porque não estamos nus como ele começou, não estamos sem um tostão no bolso como ele começou, e desistimos, deixamos de fazer, deixamos para amanhã. Quem sabe a sorte nos ilumine, quem sabe a sorte nos traga um caminho diferente. Oxe, gente, quem é maior exemplo que Francisco, que nunca acreditou na sorte? Quem é maior exemplo que Francisco, que acreditou foi na luz, na força do Pai, na força de vossa fé, e disse, eu vou. E foi. Com o coração vibrando, com o coração humilde na sua fé. Quantos de nós podemos dizer que somos humildes a ponto de acreditarmos fielmente naquilo que queremos? Esse é o exemplo que Francisco nos dá. Acredite, porque tu pode começar do zero, porque tu consegue. Basta ter a cabeça erguida, basta ter força de vontade, basta ter fé. Basta ter fé. E ele tinha fé em quem? No Pai. Ele tinha fé e a força do Pai no coração. Quem é maior, é o maior templo que nós temos para carregar e para conversar com o Pai. É aqui, ó. É no coração. Quando bate forte, quando a fé vibra,
quando podemos iluminar o mundo com a nossa alegria, com as nossas mãos fazer carinho naquele que precisa, ajudar ao próximo a se levantar e mostrar, pode andar, irmão, porque esta é a missão dele. Foi isso que ele nos ensinou. Ensine a andar, ensine a pescar, ensine a ler, ensine a escrever. Não faça pelo outro, ensine para que o outro possa fazer. E aí tu cresce, tu também aprende. Quando tu começa a ensinar, há uma troca, dar e receber, na humildade, na simplicidade do coração que acredita. Reflitam sobre isso. Pensem quantas vezes se desiste de alguma coisa por um mero tropeço, por uma mera preguiça. E olha, vou repetir, e tu está vestido, tu tem uma moeda no bolso, tu tem um calçado para não pisar nas pedras. Francisco não. Francisco saiu nu de casa, sem um tostão, só com a fé, e conquistou. Por quê? Porque acreditou. E tu também pode. Não precisa ser santo quanto ele. Não precisa ser a ponto de ser santificado. Não queremos aqui criar santos. Não é a missão. Mas que possamos entender que não é difícil quando acreditamos. Que não é difícil quando levantamos a cabeça e olhamos para frente, não para trás. Quando olhamos para o horizonte e não para os pés. Quando deixamos o passado no lugar que ele tem que estar, no passado. E quando eu digo que o passado tem que estar no passado, não é simplesmente abandoná-lo, porque nós carregamos a história, nós carregamos o aprendizado. Isso é importante porque faz parte da nossa vida. O que eu digo é, não podemos ficar carregando o passado e deixar de viver o presente. Porque a cada dia é um dia de mudança, a cada dia é um dia novo. E se eu fico preso às minhas glórias ou às minhas derrotas de ontem, eu não sou derrotado hoje, eu não sou vitorioso hoje. E eu preciso desse ciclo, eu preciso desse momento para evoluir. Se eu fico me glorificando o tempo todo porque eu ganhei ontem, de repente esse ontem vira anteontem, esse anteontem vira 10 dias atrás, esse 10 dias atrás vira um ano e eu ainda estou pensando naquele ano que passou, naqueles 5 anos que foi lá atrás. E o que tu fez nesses 5 anos? Nada, só ficou se vangloriando. Por que não foi conquistar coisas novas? Por que não construiu como ele outras igrejas? Na metáfora da vida, não precisa construir igrejas como ele construiu, na pedra. Ele construía na pedra, na mão. Não digo que precisava ser ao extremo como ele, mas quantas vezes tu deixou de construir por preguiça? Porque estava chovendo, porque estava sol. Francisco, era chuva e era sol, ele com sua sandália, com seu hábito, caminhava, porque ele tinha o brilho de Deus no coração, como vocês também o têm, porque ele não é único, ele não é o único filho do Pai, todos nós somos. A perseverança que ele tem, nós somos abençoados também por ter. A força que ele tem nos braços para levantar as pedras quando construiu a primeira igreja, todos vocês também têm. Os pés para caminhar em estradas com pedras e espinhos, todos nós também temos. Então lembre-se da história de Francisco. E nós temos o privilégio de já conhecermos a história.
Se temos um exemplo e sabemos que é capaz de acontecer. Ele não tinha. Porque ele não tinha internet na época, ele não tinha jornal, ele não tinha livros. Os livros eram só livros sagrados. Nós temos a evolução à nossa frente. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos os mártires, os santos. Eu não quero nenhum mártir aqui. Eu não quero nenhum santo. Mas eu quero transformá-los, sim, em humildes, em capazes, em potência, para que possam criar, para que possam alcançar os vossos objetivos, de maneira que tenham orgulho. Tenham orgulho, porque o orgulho não é ruim. A soberba, sim, o orgulho não. Porque quando somos orgulhosos de nós mesmos, sabemos aonde pisamos. Quando temos a soberba, nos perdemos. Então, irmãs, tenha orgulho de quem tu é. Façam-se orgulhosos de terem a fé em Oxalá. Tenham orgulho de terem a fé nos orixás. Tenham orgulho de ter a fé em vocês. Porque é assim que se caminha nas estradas da vida. Que as estradas são escolhas de cada um. O Pai nunca nos colocou numa estrada só. O Pai nos dá a possibilidade de escolha. Caminhamos pela estrada que queremos. Subimos e descemos montanhas em nossas escolhas. Sofremos porque queremos. Nos derrotamos porque desistimos. E ao invés de desistir, conquiste. Ao invés de chorar de tristeza, chore de alegria. Ao invés de reclamar das dores dos pés, caminhe. Busque. Ao invés de ter preguiça, tenha vontade. Lembre-se, e vou repetir mais uma vez, Francisco saiu nu e conquistou. Que o Pai nos dê força, que os pais nos dê a humildade e que possamos sempre lembrarmos de Francisco. Que Deus ilumine a todos e assim seja.